Você já se sentiu viva, mas sem viver? Como se o tempo passasse apenas para o mundo lá fora, enquanto dentro de você tudo permanecia congelado. Meu nome é Helena. Tenho 79 anos. Mas o que vivi, ou melhor, o que sofri, me fez envelhecer muito antes da hora. E hoje, sentada nessa cadeira de balanço enferrujada, olhando para a parede descascada do quarto em que moro sozinha, eu finalmente criei coragem para contar tudo. Tudo começou quando eu tinha apenas 6 anos. Me lembro como se fosse ontem. O cheiro da terra molhada, a chuva fina caindo, e minha mãe, com aquele olhar distante, seco. Ela me segurava pela mão com uma firmeza estranha. Não era proteção, era entrega. Ela me levou até a casa de um homem velho, que eu não conhecia. Ele tinha as mãos grandes, sujas, e um olhar que me arrepiava a alma. É sua agora, disse minha mãe. Sem beijo, sem despedida, sem olhar para trás. Naquele instante, sem entender nada, eu deixei de ser filha, e passei a ser propriedade. Esse homem me trancou em um quarto pequeno, onde só havia um colchão raso e uma janela alta demais para eu alcançar. Disse que se eu tentasse fugir, eu nunca mais veria a luz do dia. E ele cumpria o que prometia. Durante 54 anos, aquela casa foi minha prisão. Mas o pior de tudo era o silêncio. O silêncio que grita dentro da gente. Que ecoa quando você implora por socorro e não há quem escute. As paredes daquele quarto viram coisas que ninguém deveria ver. E eu vivi coisas que não desejo nem ao meu pior inimigo. Chorei noites seguidas até dormir de exaustão. Pedi a Deus que me levasse. Mas Deus parecia ter se esquecido de mim. E é agora, com 79 anos, que eu me pergunto: por que estou viva? A resposta, talvez, esteja em cada palavra que deixo aqui. Em cada memória que decido expor. Eu preciso contar, porque sei que lá fora existem outras Helenas. Presas, caladas, invisíveis. E se você está ouvindo isso, é porque o canal Vozes do Tempo me deu voz. Uma voz que foi sufocada por décadas. Então, se essa história tocar seu coração, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, e deixe seu comentário. Porque histórias como a minha precisam ser lembradas. Precisam ser ouvidas. O tempo é um inimigo traiçoeiro quando você não tem controle sobre ele. Dentro daquele quarto abafado, onde a luz do sol mal alcançava, eu aprendi a contar os dias pelas rachaduras da parede. Cada marca nova era uma estação que passava, um ano que se ia, uma lembrança apagada. Aquele homem, o mesmo que me comprou como quem adquire um animal, chamava-se Genésio. Mas eu nunca o chamei assim. Para mim, ele era só o homem. Eu não tinha direito a apelidos carinhosos, a toques gentis ou a um prato quente por vontade. A comida vinha fria, jogada num prato de alumínio amassado, e se eu reclamasse, ficava sem comer no dia seguinte. Eu tinha medo até de respirar alto. Aos 12, ele me fazia limpar a casa toda, ainda que nunca me deixasse pisar fora dela. Se alguém batia no portão, ele me trancava no armário. E quando voltava, dizia sempre: lá fora não é lugar para você. Ninguém vai querer uma coisa como você. Por muito tempo, acreditei nisso. Que eu era uma coisa. Um peso. Um estorvo. Comecei a falar sozinha, para não enlouquecer. Criei amigos imaginários. Um deles era a Dona Estela, uma senhora que me fazia chá de erva doce e dizia que tudo ia passar. Claro, ela só existia na minha cabeça. Mas era o que me restava. Os anos passaram e o que antes era um cativeiro virou rotina. Com 20 anos, eu já não chorava mais. Meu rosto aprendeu a endurecer. Meus olhos perderam o brilho. Era como se eu tivesse morrido por dentro, mas o corpo insistisse em continuar ali. O mais cruel é que o Genésio envelhecia também, mas não a molécia. Ao contrário, quanto mais os anos pesavam sobre ele, mais frio se tornava. Era como se ver minha juventude presa o fizesse se sentir mais poderoso. E o mundo? O mundo seguia. Pessoas casando, sorrindo, vivendo. E eu, esquecida. Um nome que ninguém chamava. Uma história que ninguém sabia. Mas tudo isso mudaria, ainda que décadas depois. Você já sentiu a dor de ser ignorada até pelo tempo? De ouvir apenas os próprios pensamentos ecoando nas paredes de um quarto escuro, como se eles fossem os únicos a lembrar que você ainda está viva? Aos 30 anos, eu era um fantasma dentro de uma casa.
Uma prisioneira de carne e osso, mas sem nome, sem história, sem futuro. O Genésio já não me agredia como antes. Ele dizia que não precisava mais, que eu tinha aprendido a obedecer. Mas a ausência da agressão física não significava liberdade. Pelo contrário, o controle agora era mais sutil, mais frio, mais calculado. Eu só comia quando ele dizia. Dormia quando ele apagava a luz. E quando adoecia, ficava dias sem qualquer cuidado, deitada num colchão rasgado, mergulhada no cheiro de mofo e urina. Tive febres que me fizeram delirar, vomitei sangue mais de uma vez e, certa vez, desmaiei e acordei só 2 dias depois. Lembro de abrir os olhos e ver uma barata passeando pelo meu braço, como se aquele corpo inerte já não fosse mais meu. Gritei com o pouco de força que me restava, mas ninguém veio. Ninguém nunca vinha. Nesses momentos, o que me doía não era o corpo. Era a alma. Era saber que, mesmo se eu morresse ali, ele não sentiria. E ninguém saberia. Por fora, eu estava pálida, magra, os ossos começando a se destacar por baixo da pele fina. Por dentro, eu estava apodrecendo. Comecei a falar sozinha. Era a única forma de não enlouquecer. Eu criava vozes, amigos imaginários, contava minhas dores para as sombras da parede. Às vezes fingia que uma fresta de luz era um anjo me olhando. Eu suplicava ajuda, dizia: me leva daqui, por favor, me leva. Mas nada mudava. Genésio continuava com sua rotina cruel. Ele saía para trabalhar, trancava todas as portas, deixava comida gelada e água em um pote de plástico. À noite, ele voltava bêbado, às vezes me xingava por nada. Outras vezes, simplesmente ignorava minha existência, como se eu fosse parte do mobiliário. Numa madrugada, enquanto ele roncava alto no quarto ao lado, eu tentei algo impensável. Fui até a janela do banheiro, empurrei com toda força. Ela abriu. Pela primeira vez em 30 anos, uma janela abriu. Meu coração bateu forte. Fiquei paralisada. Mas a esperança, aquela centelha que eu achava morta, reacendeu com fúria. O vento frio bateu no meu rosto, e eu chorei. Chorei como uma criança, como alguém que vê a luz depois de décadas de escuridão. Mas eu não fugi. Eu tive medo. Medo de não saber para onde ir. Medo de que, se escapasse, ele me achasse e fizesse pior. Medo de descobrir que o mundo lá fora era tão cruel quanto o cárcere em que eu vivia. Voltei para o quarto e fechei a janela. Eu ainda não estava pronta. Mas aquela noite plantou uma semente. Aos 35 anos, eu comecei a escrever. Consegui um caderno velho, escondido atrás de uma caixa, e um lápis que ele usava para marcar contas. Ali, eu comecei a contar minha história. Era como gritar, mesmo que ninguém ouvisse. Era minha forma de existir. Se você está assistindo até aqui, eu te peço, com o coração em frangalhos, se inscreva no canal Vozes do Tempo. Compartilhe esse vídeo. Curta. Comente. Faça com que essa história chegue a outras pessoas. Não deixe que histórias como a minha moram no silêncio. A dor que vivi não pode ter sido em vão. E, se alguém ouvir, talvez, só talvez, tudo isso tenha algum sentido. Mas a vida ainda tinha mais capítulos sombrios para mim. E eu, mesmo sem forças, ainda não havia chegado ao fundo do poço. Os dias seguintes àquela tentativa frustrada de fuga se tornaram ainda mais sombrios. Depois daquele dia em que ousei tocar a tranca da porta, minha rotina foi transformada em algo ainda mais cruel. A comida passou a ser jogada no chão, como se eu fosse um bicho. Eu já tinha deixado de saber o sabor de um prato quente, mas, depois daquele castigo, até a migalha que eu recebia veio com humilhação. Os dias não eram mais contados por horas, mas por gotas de sofrimento. Havia um pequeno relógio antigo na parede do corredor que eu via pela fresta da janela. Ele era meu único contato com o tempo. Os ponteiros se moviam lentamente, como se zombassem da minha prisão. E toda vez que eu o via, me perguntava: será que lá fora as pessoas ainda vivem, riem, amam? Será que alguém, em algum canto, se importa com o que aconteceu comigo? O tempo, esse companheiro cruel, me ensinou a conviver com a ausência. Ausência de carinho, de conversa, de liberdade. Mas o que mais me doía era a ausência de mim mesma. Eu já não sabia quem eu era. Esquecia da minha voz, porque não falava com ninguém. Esquecia do meu rosto, pois não havia espelhos.
Esquecia até do meu nome, porque ele não era dito. Fui reduzida a um silêncio sem identidade. E foi ali, naquele quarto sombrio, que desenvolvi uma espécie de vida paralela dentro da minha cabeça. Conversava comigo mesma em pensamento. Criava diálogos com uma mãe que me acolhia, com um homem que me salvava, com uma amiga que ria das minhas histórias. Mas quando voltava ao real, não havia ninguém. Só o vento gelado que atravessava as frestas da parede. Certa vez, ouvi risadas vindas da rua. Crianças, pareciam jogar bola, correr, gritar. Meu coração bateu tão forte que doeu. Porque, por um instante, eu quis ser uma delas. Voltar a ser pequena. Talvez, se eu fosse criança de novo, poderia ter outro destino. Talvez, minha mãe teria me amado. Talvez ela não tivesse me vendido como quem vende um objeto qualquer. E já que você chegou até aqui ouvindo minha história, deixa eu te pedir uma coisa bem do fundo da minha alma. Se essa história tocou seu coração, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, se inscreva no canal Vozes do Tempo e deixe seu comentário abaixo. Sua presença aqui é como uma luz acesa nesse quarto escuro que foi a minha vida. Voltando à minha prisão, eu me agarrava a qualquer sinal de vida. Um som diferente, um cheiro vindo de fora, o canto de um pássaro. Certo dia, uma borboleta entrou pela janela. Azul, linda, pousou na parede e ficou ali por alguns segundos. Aquilo me fez chorar tanto, porque mesmo presa, mesmo esquecida, algo tão belo decidiu me visitar. Eu guardei aquele momento como se fosse um presente. A partir daquele dia, comecei a esperar pela borboleta. Nunca mais a vi, mas só o fato de tê-la visto uma vez me fazia sentir menos sozinha. Talvez ela fosse um sinal. Talvez fosse uma mensagem silenciosa de que, um dia, a liberdade voltaria. Mas os anos se arrastavam. E com eles, as dores físicas começaram a surgir. Meu corpo já não respondia com a mesma força. As pernas doíam, os braços enfraqueciam. Eu ainda era jovem, mas sentia como se tivesse 80. A prisão mata a gente por dentro antes mesmo de o corpo ceder. E eu já estava morrendo devagar, há anos. Os dias se arrastavam como se o tempo tivesse esquecido de mim. Lá fora, eu ouvia sons que se tornaram quase lendas para minha mente enclausurada. O canto de um passarinho, o barulho da chuva batendo no telhado, risos de crianças ao longe. Esses ruídos distantes eram a única prova de que o mundo ainda existia além daquelas paredes frias. Era como viver dentro de um túmulo, mas com os olhos abertos e a alma gritando. Aos 30 anos, eu já não esperava ser salva. O homem que me mantinha ali era imprevisível, às vezes calado por semanas, às vezes invadindo meu pequeno espaço com ódio e palavras que doíam mais do que os socos. Ele não queria que eu morresse, mas também não permitia que eu vivesse. Eu era uma propriedade, uma coisa esquecida pelo mundo. E o mais cruel, esquecida por mim mesma. Alguns dias, quando ele saía, eu tentava imaginar quem eu seria se não tivesse sido vendida. Será que teria estudado? Casado? Tido filhos? Essas perguntas se tornavam facas invisíveis que me dilaceravam em silêncio. A única companhia que tinha era o eco da minha própria respiração, e o medo constante de que aquele homem nunca fosse embora. Foi por essa época que comecei a conversar comigo mesma em voz alta. Eu dizia: você está viva, Helena. Mesmo que não pareça, você ainda está aqui. Essa frase virou uma espécie de oração, um lembrete de que, apesar de tudo, o coração ainda batia no peito. Numa tarde cinzenta, chuvosa, ouvi um barulho mais alto do que o normal vindo da rua. Eram vozes, buzinas, passos apressados. Coloquei o ouvido na madeira da janela tapada e consegui ouvir algo sobre um incêndio num terreno próximo. Pela primeira vez em anos, senti uma faísca. Se o mundo estava tão perto, talvez um dia ele me alcançasse. E naquele dia, pela primeira vez, chorei por desejar viver. Por desejar mais. E se você chegou até aqui, peço 1 minuto do seu tempo. Se inscreva no canal Vozes do Tempo, compartilhe essa história, deixe seu like e escreva nos comentários o que você está sentindo ao ouvir o desabafo da Helena. Isso nos ajuda a manter essas vozes vivas, para que elas nunca mais sejam silenciadas. Os anos seguintes foram ainda mais lentos. O homem ficou mais velho, mais doente, mas não menos cruel. Passou a ter dificuldades para andar,
e eu, mesmo fraca, era forçada a ajudá-lo, como se tudo o que ele tivesse feito comigo fosse apagado por uma simples necessidade. Certa vez, ele caiu na sala e não conseguiu levantar. Ficou gritando por horas, e eu ouvi tudo, mas não fui. Pela primeira vez, senti o gosto da escolha. Pela primeira vez, eu decidi. Aquilo me deu forças, mesmo que pequenas. Talvez a liberdade não fosse fugir, talvez fosse dizer, não. Mas a culpa veio como um trovão depois da tempestade. Eu ainda era humana. E mesmo que ele não fosse, eu não queria ser como ele. Cuidei dele nos últimos meses da sua vida. O homem que me aprisionou por décadas agora dependia de mim. Eu o lavava, alimentava e ouvia seus gemidos de dor. Ele nunca pediu perdão, nunca disse uma palavra de arrependimento. E, mesmo assim, ali estava eu, com as mãos trêmulas e o coração despedaçado, cuidando daquele que tirou minha juventude. Quando ele morreu, senti um vazio estranho. Não era tristeza, não era alívio. Era como se minha prisão tivesse sumido, mas eu ainda carregasse as correntes. Foi só aos 60 anos, com os cabelos já brancos e o rosto marcado pelo tempo, que coloquei os pés fora daquela casa. O mundo tinha mudado. As ruas, os carros, as roupas. Tudo parecia um sonho em que eu não pertencia. Andei devagar, com medo de tudo, até encontrar uma senhora vendendo pães na esquina. Ela me olhou, sorriu e disse: "Vai querer um, minha flor?" Chorei ali mesmo. Pela primeira gentileza que recebi em tantos anos. Pela primeira vez que alguém me chamou de flor. Aquela senhora me ajudou mais do que pode imaginar. Me levou até uma assistente social, me encaminhou para um abrigo temporário. Era um lugar simples, mas com janelas abertas, camas com lençóis limpos, e, o mais importante, pessoas que me chamavam pelo nome. Era o início de algo novo. Mesmo com o passado pesando sobre meus ombros, mesmo com a dor ainda viva, eu estava livre. A liberdade não veio com festa. Ela chegou como uma brisa tímida, que mal se sente depois de uma tempestade devastadora. Nos primeiros dias no abrigo, eu acordava assustada, esperando ouvir o ranger da porta, os gritos, os insultos. Sentia falta da dor, e isso me torturava. Meu corpo estava livre, mas minha mente ainda era prisioneira. Tudo era muito novo: o cheiro da comida quente, o barulho da televisão ligada, o som de vozes gentis ao meu redor. Eu observava as outras mulheres do abrigo com um misto de medo e curiosidade. Algumas eram jovens, outras bem mais velhas. Todas tinham histórias, feridas, marcas. Eu me via em cada uma delas. Durante uma das tardes em que fiquei sentada no pátio, uma assistente social chamada Célia se aproximou. Ela tinha olhos calmos, mãos suaves e uma voz que não machucava. "Helena, você quer conversar?" Eu queria, mas minha garganta ainda era um nó. Balancei a cabeça devagar e, no fundo, torci para que ela não desistisse de mim. Célia insistiu com carinho. Sentava ao meu lado todos os dias, mesmo quando eu não dizia uma palavra. Ela me contava histórias da infância, da vida dela, das coisas boas do mundo. Até que um dia, sem perceber, eu disse: "Fui vendida." Foi a primeira palavra de uma avalanche. A partir dali, tudo veio à tona. Os gritos, o porão, os anos apagados, a solidão. Eu falava e chorava. Chorava como se estivesse limpando a alma. E Célia, ela ouvia. Sem pressa, sem julgamento. Meses se passaram. Comecei a fazer pequenos trabalhos no abrigo. Dobrar roupas, ajudar na cozinha. Era pouco, mas para mim era tudo. Eu tinha função, tinha valor. Pela primeira vez na vida, olhei para minhas mãos e senti orgulho delas. Mas a dor, ela ainda estava ali. Eu tinha crises, noites em que acordava gritando, suando frio. Dias em que me escondia no quarto e sentia que a escuridão voltava a me engolir. Era como reaprender a viver, reaprender a respirar. Um dia, durante uma dessas crises, uma das meninas do abrigo, a pequena Clara, de apenas 11 anos, entrou correndo no meu quarto. Me abraçou sem dizer nada. Fiquei imóvel. E então ela sussurrou: "Você me lembra minha avó." Chorei abraçada àquela menina por horas. E algo mudou em mim naquele momento. Talvez eu pudesse ser isso, um porto para quem também estava à deriva. Aos 65 anos, decidi escrever. Peguei um caderno velho e comecei a anotar tudo o que lembrava.
Não para esquecer, mas para libertar. Cada palavra escrita era uma corrente quebrada. Passei meses mergulhada nas memórias, nos detalhes, nos sentimentos. Escrevia como se estivesse limpando uma ferida antiga. Hoje o céu amanheceu cinza, com um vento suave que passa pelas cortinas do meu pequeno quarto. Estou sentada na cadeira de balanço, a mesma que ganhei de presente quando completei 75 anos. Ela rende a cada movimento, como se também carregasse histórias. E carrega. É nela que escrevi minhas últimas palavras, é nela que revisitei meus fantasmas e também onde aprendi, finalmente, a respirar sem dor. Tenho 79 anos agora. Não sou mais aquela menina vendida, nem a mulher trancada por décadas. Sou Helena, apenas Helena. E essa é a última parte da minha história. Depois que decidi contar tudo, minha vida mudou. Gente de todos os cantos começou a me escrever. Mulheres que se reconheceram em minha dor, homens que pediram perdão em nome dos que erraram, jovens que prometeram nunca fechar os olhos diante do sofrimento do outro. Eu, que vivi o silêncio por tanto tempo, agora era ouvida. Eu era voz. Meu livro foi publicado com a ajuda de um grupo de voluntários. Nunca imaginei que minha história ocuparia prateleiras. Recebi uma cópia encadernada com meu nome na capa e chorei como criança ao tocar o papel. Não pela vaidade, mas porque ali estava a prova. Eu existi. Eu resisti. Continuei vivendo no abrigo, mesmo com convites para morar em outros lugares. Aqui é minha casa. Aqui estão minhas lembranças, minhas feridas e minhas cicatrizes. E também as flores que nasceram delas. Clara, aquela menininha que me abraçou anos atrás, cresceu. Está com 18 anos agora. Estuda psicologia. Diz que foi minha história que a inspirou. Às vezes ela me visita aos domingos e traz flores do campo. Nós conversamos por horas. Ela me chama de vó. Esses pequenos gestos, são eles que me mantêm de pé. Outro dia, reencontrei Célia, a assistente social que me ouviu quando ninguém mais ouvia. Ela está aposentada, mas veio-me vereador. Ficamos horas em silêncio, sentadas no jardim, olhando o céu. No fim da tarde, ela me disse: "Você mudou mais vidas do que imagina, Helena." Não respondi, apenas sorri, porque talvez, enfim, eu tenha entendido que mesmo as dores mais profundas podem florescer em amor. E agora, nesse instante em que escrevo minhas últimas palavras, quero dizer algo importante a você que está ouvindo: não silencie sua dor. Não aceite as correntes invisíveis. Sua história importa. Sua voz é necessária. Talvez você também tenha vivido abusos, traições, abandonos. Talvez esteja no fundo de um poço que parece não ter fim. Mas eu juro, sempre há uma fresta de luz. E quando você encontrar essa luz, mesmo que fraca, siga por ela. Um passo de cada vez. Com medo mesmo. Mas siga. Aos 60 anos eu renasci. E aos 79 eu me despeço dessa história não com tristeza, mas com gratidão. Porque mesmo vivendo em cativeiro por tanto tempo, a vida me deu, no fim, o presente mais valioso, o direito de ser escutada. Se você chegou até aqui, obrigada. E se essa história te tocou, eu te peço, se inscreva no canal Vozes do Tempo, curta, comente e compartilhe. Há muitas outras Helenas por aí, esperando serem libertadas, esperando serem ouvidas. Que o nosso eco chegue até elas. Agora, vou me levantar devagar, fechar o caderno e olhar pela janela mais uma vez. O vento ainda dança entre as folhas. A vida continua. E eu, mesmo com as pernas fracas, sigo firme com a alma erguida. Helena.